Senhor Deus é grande e merece ser louvado na sua cidade, em Sião, o seu monte santo. O monte de Deus é alto e bonito. A cidade do grande rei é a alegria do mundo inteiro. Deus tem mostrado que ele dá segurança ao povo dentro das fortalezas da cidade. Os reis se reuniram e juntos vieram atacar o monte Sião. Porém, quando viram a cidade, ficaram espantados e fugiram com medo. Eles ficaram apavorados e aflitos, como uma mulher que está com dores de parto, como marinheiros em grandes navios, sacudidos numa tempestade violenta. Temos ouvido falar das coisas que o Senhor Deus tem feito, e agora vimos o que aconteceu na cidade do nosso Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele guardará a cidade em segurança para sempre. No teu templo, ó Deus, ficamos pensando no teu amor. Tu és louvado para todos os povos. A tua fama se espalha pelo mundo inteiro, pois tu governas com justiça. Alegre-se, povo de Jerusalém. Ó Deus, os teus julgamentos são justos. Alegrem-se com isso, moradores das cidades de Judá. Povo de Deus, ande em volta de Jerusalém e conte as suas torres. Olhem todos com atenção as suas muralhas, examinem as suas fortalezas. Assim, vocês poderão dizer aos seus descendentes: este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele nos guiará eternamente. Deus da luz e da verdade, muito além do alcance de nosso pensamento e imaginação. Diante do resplendor da tua presença, os anjos escondem os rostos. Com reverência humilde e com amor, nós te adoramos, aclamando a tua glória e entoando o teu louvor, porque tu nos mostraste a tua verdade e graça em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o iníquo o seu caminho e o injusto os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, porque se compadecerá dele, e para o nosso Deus, porque muito perdoará.
Deus de misericórdia, confessamos que temos pecado contra ti por meio de pensamentos, palavras e atos. Não temos te amado de todo o nosso coração, mente e força. Não temos amado nosso próximo como a nós mesmos. Na tua misericórdia, perdoa-nos pelo que temos sido. Ajuda-nos a retificar o que somos e guia-nos no que seremos, a fim de podermos nos alegrar na tua vontade e andar nos teus caminhos para a glória do teu santo nome. Por Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Ouçamos as boas novas. Pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus, que pelo nome de Jesus Cristo perdoa nossos pecados. Amém. Neste momento de reflexão nas Escrituras Sagradas, suplicamos a iluminação e assistência do Teu Espírito para que sejamos instruídos nos caminhos da verdade e possamos andar de maneira digna da vocação que recebemos do Senhor. Pedimos isso em nome de Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Então todas as tribos de Israel foram se encontrar com Davi em Hebrom e disseram:
Nós pertencemos ao mesmo povo que você, ó rei. No passado, quando Saul era o nosso rei, você comandou o povo de Israel na batalha. E o Senhor Deus lhe disse que você seria comandante e governador do povo dele. Assim, todos os líderes de Israel foram se encontrar com Davi em Hebrom. Davi fez um acordo sagrado com eles e eles o ungiram rei de Israel. Ele tinha 30 anos de idade quando se tornou rei e reinou 40 anos. Governou Judá em Hebrom 7 anos e meio e governou Israel e Judá em Jerusalém 33 anos. Davi ficou morando na fortaleza e a chamou de Cidade de Davi. Em volta ele construiu defesas que iam desde a Torre de Milo até o palácio. Davi ia ficando cada vez mais forte, porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, estava com ele. Conheço um cristão que há 14 anos foi levado, de repente, até o mais alto céu. Não sei se isso de fato aconteceu ou se ele teve uma visão, somente Deus sabe. Repito, sei que esse homem foi levado, de repente, ao paraíso. Não sei se isso de fato aconteceu ou se foi uma visão, somente Deus sabe. E ali ele ouviu coisas que palavras humanas não conseguem contar. Eu me gabarei desse homem, mas não me gabarei de mim mesmo, a não ser das coisas que mostram a minha fraqueza. No entanto, se eu quiser me gabar de mim mesmo, isso não seria uma loucura, porque estaria dizendo a verdade. Mas eu não me gabarei, pois quero que a opinião que as pessoas têm de mim se baseie naquilo que me viram fazer e me ouviram dizer. Mas, para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. 3 vezes orei ao Senhor pedindo que ele me tirasse esse sofrimento. Mas ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelas quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco todas as minhas forças, então tenho a força de Cristo em mim. Jesus voltou com os seus discípulos para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. No sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o estavam escutando ficaram admirados e perguntaram: de onde é que este homem consegue tudo isto? De onde vem a sabedoria dele? Como é que faz esses milagres? Por acaso ele não é o carpinteiro, filho de Maria? Não é irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não moram aqui? Por isso ficaram desiludidos com ele. Mas Jesus disse: um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. Ele não pôde fazer milagres em Nazaré, a não ser curar alguns doentes, pondo as mãos sobre eles. E ficou admirado com a falta de fé que havia ali. Jesus ensinava nos povoados que havia perto dali. Ele chamou os 12 discípulos e os enviou 2 a 2,
dando-lhes autoridade para expulsar espíritos maus. Deu ordem para não levarem nada na viagem, somente uma bengala para se apoiar. Não deviam levar comida, nem sacola, nem dinheiro. Deviam calçar sandálias e não levar nenhuma túnica a mais. Disse ainda: quando vocês entrarem numa cidade, fiquem hospedados na casa em que forem recebidos, até saírem daquela cidade. Mas, se em algum lugar as pessoas não quiserem recebê-los, nem ouvi-los, vão embora. E na saída, sacudam o pó das suas sandálias, como sinal de protesto contra aquela gente. Então os discípulos foram e anunciaram que todos deviam se arrepender dos seus pecados, e expulsavam muitos demônios e curavam muitos doentes, pondo azeite na cabeça deles. O texto da nossa reflexão de hoje está dividido em duas partes. Na primeira parte nós encontramos Jesus em Nazaré, a cidade onde ele foi criado, e na segunda parte nós encontramos Jesus enviando os seus discípulos para pregarem a mensagem na região. Esse texto que nós acabamos de ler, portanto, pode ser entendido dessa forma, com duas perspectivas distintas. Numa primeira parte nós encontramos Jesus voltando à sua cidade, retornando à cidade onde ele cresceu e ensinando na sinagoga. Essa era uma prática muito comum de Jesus. Sempre que ele chegava em algum lugar, ele se dirigia à sinagoga para ensinar, para falar do Evangelho naquele espaço específico da religião. Você encontra isso aí no versículo 1 e também no versículo 2. E logo que ele começa a falar a respeito do Evangelho na sinagoga, nós vamos encontrar as pessoas reagindo à sua pregação e começam a perguntar: de onde ele tira tudo isso? Na cabeça daquelas pessoas provavelmente passava a ideia: será que o que ele ensina vem de Deus ou vem do diabo? Eles conheciam Jesus por causa da sua fama, ele já estava ficando conhecido em muitas regiões, e não era diferente em Nazaré, mas aquelas pessoas se negavam a tirar a consequência necessária, que é o fato de que ele realmente tinha vindo de Deus, e por isso eles começam a questionar a Jesus. Isso acontece no texto porque a imagem de Jesus como profeta e principalmente como Messias não era muito compatível com os seus antecedentes familiares e também os seus antecedentes profissionais. Jesus tinha crescido em Nazaré, era conhecido como o filho do carpinteiro, e portanto, se ele também era filho de carpinteiro, a prática era essa: o pai ensinar o filho o ofício para que ele continue aquilo que o pai fazia, e portanto, na cabeça daquelas pessoas, a imagem de Jesus como profeta ou como Messias não batia, não combinava. Poderíamos dizer aqui que Jesus estava fora do padrão que eles esperavam para alguém que fosse se apresentar como enviado de Deus. E temos que lembrar que Nazaré, a cidade que Jesus tinha crescido e que agora estava novamente, era uma aldeia muito sem importância, e ainda mais, uma aldeia até mal falada. Os irmãos sabem muito bem a informação que o próprio Evangelho traz, quando falam de Jesus como tendo vindo de Nazaré, e a expressão é exatamente essa: pode vir alguma coisa boa de lá, pode vir alguma coisa boa de Nazaré. E portanto não havia a expectativa de que alguém de Nazaré, com esse histórico, com essa família, com essa realidade, pudesse ser o enviado de Deus. E é interessante que aqui nesse texto, a expressão usada na nossa tradução, na tradução que lemos aqui,
não aparece isso de maneira explícita, mas no texto grego isso fica absolutamente claro. Eles perguntam: esse não é o carpinteiro? Está aí no versículo 3. Eles não o chamam pelo nome, mas de esse. Não é nem ele, mas esse não é o carpinteiro? Não é esse aquele que não estudou? E seria então alguém que Deus deu sabedoria mesmo sem ter estudado? Não é esse alguém que era ligado à vida de um artesão e agora teria Deus dado a ele algum tipo de poder para que as suas mãos fizessem milagres? Veja, na cabeça daquelas pessoas, a figura de Jesus não combinava, não batia com as expectativas de quem seria o verdadeiro Messias. E se você olhar toda essa realidade da família de Jesus, da herança que Jesus tem como filho do carpinteiro, do local em que ele cresceu, a gente pode concordar com a perspectiva dessas pessoas. Ora, como é que pode alguém nessa realidade, vindo desse lugar, ser o enviado de Deus, o verdadeiro Messias? O fato é que essas pessoas se admiram e perguntam sobre Jesus, mas tropeçam na humildade. Pode ser sábio alguém que maneja o arado, ou alguém que é artesão, ou alguém que é ferreiro, ou seja, alguém que não vem das altas rodas? É claro que não. E portanto, questionam a Jesus a partir da sua realidade familiar, da sua formação, de onde ele vem. E veja, é uma forma de criticar a própria aldeia em que eles moravam. Percebe-se também nesse texto que a quantidade de informações que essas pessoas tinham sobre Jesus mostra que eles sabiam muito bem e sabiam tudo sobre ele e sobre a sua família. A questão, portanto, era de simples preconceito. A questão, o texto vai dizer isso de maneira explícita, era realmente de falta de fé. Não combina crer em alguém que tem esse background, que tem essa realidade, que vem desse lugar. Não dá certo, não tem como aceitar uma realidade como essa. E veja que no final dessa primeira parte, que está aí até o começo do versículo 6, a afirmação é a de que Jesus não pôde fazer muitos milagres naquele lugar porque as pessoas não tinham fé. Jesus não tinha menos poder porque faltava fé àqueles seus conterrâneos. Versículos 5 e 6. Ele não realizou muitos milagres porque ele não estava ali para se mostrar, mas para suscitar justamente a fé e o reconhecimento de quem ele era. Por isso é que Jesus ficou admirado com a falta de fé que havia naquela região, que havia na sua cidade. Essa é a realidade que essa primeira parte do texto nos apresenta. E chegamos então na segunda parte do texto, que é o momento em que Jesus envia os seus seguidores para que eles preguem ou continuem pregando aquilo que estavam ouvindo Jesus pregar durante todo o seu ministério. Jesus enviou os seus seguidores em duplas, isso está aí no seu versículo 7, dando a eles autoridade para ampliar e para prolongar a atividade do próprio Jesus, que era tríplice: pregar, ou seja, fazer o anúncio das boas novas; curar, ou seja, restituir a dignidade das pessoas que eram curadas, que portanto agora eram consideradas como cidadãos completos, não separados da sociedade; e também expulsar demônios, que significa a libertação daquilo que aprisionava as mentes e as almas daquelas pessoas. E esse envio que Jesus faz dos seus seguidores nos mostra algo muito importante e muito interessante com aquilo que nós encontramos na nossa realidade atual. Jesus enviou seus discípulos em duplas, para que eles pregassem, para que eles curassem e para que eles expulsassem demônios. Muito diferente
daquilo que nós encontramos na nossa época, no nosso país, da tentativa que se vê hoje em dia com muita frequência de impor valores morais e valores religiosos que os evangélicos brasileiros adotam sobre toda a sociedade. Não foi isso que Jesus mandou os seus discípulos fazerem, não foi isso que eles saíram a pregar, não foi uma imposição da mensagem do reino de Deus sobre todas as outras coisas. Pelo contrário, há uma distância muito grande, e isso vai ficar evidente mais à frente no texto, quando Jesus afirma com todas as palavras que se as pessoas não os recebessem, que eles deviam sair daquele lugar e até sacudir a poeira das suas sandálias, para que nem se apegasse a eles nada daquelas pessoas que tinham rejeitado a boa notícia do Evangelho. Nós não vemos isso hoje. O que nós encontramos hoje, principalmente no nosso país, é uma tentativa muito estranha de impor valores morais, de impor valores religiosos, num tipo de uma variação daquilo que Nelson Rodrigues chamava de complexo de vira-latas. E vou explicar o que eu quero dizer com isso. Essa expressão foi usada pelo jornalista Nelson Rodrigues, que dizia que o brasileiro, quando se depara com alguém de fora do país, ele se sente inferiorizado, o outro sempre é superior a ele, e ele chamou isso de complexo de vira-latas. A sua ideia foi cunhada depois daquela derrota famosa do Brasil na Copa de 50, que perdeu em casa, né? E que, portanto, teria gerado essa reação das pessoas. Nós mesmos somos inferiores aos outros países, nós somos vira-latas, eles é que são importantes. E por que eu estou usando essa ideia para explicar o que eu estou chamando aqui de tentativa de impor valores religiosos? Porque a impressão que se tem hoje em dia é exatamente essa, que os evangélicos, que durante muito tempo no Brasil foram minoria e ainda são, mas que agora tem uma visibilidade muito maior, as pessoas reconhecem a importância dos evangélicos hoje, principalmente em termos políticos. De repente os evangélicos se tornaram importantes, e aí nessa mescla daquela situação, nós nunca tivemos importância, mas agora nós estamos na crista da onda, nós vamos então fazer do Brasil um país evangélico, tentando impor valores morais, tentando impor valores religiosos sobre a sociedade. Não foi isso que Jesus mandou seus seguidores fazer, não foi isso que ele ordenou aos seus seguidores que saem para proclamar a mensagem, e não é isso que a igreja de hoje deve fazer. Não confunda a proclamação da mensagem de Jesus Cristo, que prega as boas novas do Evangelho, que cura, restitui a dignidade das pessoas e que liberta as pessoas de todo tipo de prisão mental e de prisão psicológica, com essa tentativa de impor, de fazer com que as pessoas engulam valores morais que são de uma minoria. Jamais compreenda isso como sendo a vontade de Deus para uma sociedade, seja do Brasil, seja de qualquer outro lugar. E portanto, quando Jesus envia seus seguidores, ele não está pensando em impor valores, nem mesmo os do reino de Deus, sobre aquela sociedade que havia a possibilidade, e isso vai acontecer, de rejeitar a proclamação de Jesus. E veja que as orientações de Jesus para os discípulos, para os seguidores, do que eles deviam levar, são orientações práticas e muito claras: simplicidade e desapego, ou seja, não devem levar nada que apresente qualquer sinal de algum interesse ou que possa desacreditar a mensagem. O que Jesus deixa claro aqui no envio desses discípulos é que as boas novas não chegam a cavalo da riqueza,
não devem ser atreladas a outro tipo de divindade que é Mamon, o deus da riqueza. E quanta diferença entre não levar nada, como Jesus ensina aqui, e o que acontece nos nossos dias com religiosos que aparecem na capa da revista Forbes. Alguma coisa está fora do lugar. E realmente está. As pessoas perderam a noção do que significa servir a Deus servindo ao próximo. Hoje as pessoas querem sucesso pessoal, ainda que seja em cima das pessoas que creem. Eu fiz menção de que Jesus ensinou ou orientou os seus seguidores a tirar o pó das sandálias caso as pessoas não recebessem a sua mensagem, caso as pessoas rejeitassem a proclamação das boas novas do Evangelho. E esse é um ato simbólico que significa que nada do território que rejeita as boas novas pode se apegar sequer aos pregadores. Em outras palavras, ninguém é forçado a receber a boa notícia. Jesus deixa claro que isso poderia acontecer, e se isso acontecesse, que eles sacudissem a poeira dos pés. Mas isso também evidencia que, se por um lado ninguém é forçado a receber a boa notícia, a rejeição da boa notícia transforma-se em juízo. É isso que significa a expressão que nós vamos encontrar lá no Evangelho de João, quando Jesus diz: quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. A mesma mensagem que salva é a mensagem que serve de juízo para aquele que rejeita a sua veracidade e a graça que vem embutida nela. E é bom a gente lembrar que, se você for lá para o capítulo 13 de Atos, você vai encontrar Paulo e Barnabé fazendo justamente isso, saindo de uma cidade e sacudindo o pó das suas sandálias, porque as pessoas não queriam receber a mensagem do Evangelho. E o texto é concluído com uma forma de sumário, ou seja, a consequência do envio de Jesus é que os seus seguidores curaram corpos e curaram almas, restaurando saúde e restaurando dignidade, como deve ser e como deve fazer o Evangelho verdadeiro. O Evangelho verdadeiro não é para ser imposto sobre as pessoas. O Evangelho verdadeiro não é forma de enriquecimento. O Evangelho verdadeiro é aquele que cura corpos e almas, que restaura saúde e dignidade, como deve fazer a igreja nos nossos dias. Se você participa de qualquer grupo religioso e o foco não é trazer de volta para as pessoas a dignidade, a vida, a cura que vem de Deus, alguma coisa está errada nessa comunidade. Se você tem a intenção de impor a sua maneira de ver a realidade sobre aqueles que não creem, se você tem a intenção de utilizar a sua crença para se tornar alguém de sucesso na sociedade, você não entendeu o que significa o Evangelho ensinado por Jesus Cristo. A igreja, seguindo o exemplo de Jesus e seguindo o exemplo desses seguidores iniciais que são mandados por Jesus para proclamar, deve fazer exatamente a mesma coisa, tanto que Jesus quanto dos seus primeiros discípulos. Ser aquela igreja que cura corpos e almas, restaura a saúde, restaura a dignidade, trazendo vida no meio de uma sociedade que está morta e separada de Deus. Que Deus possa abençoar a cada um dos irmãos, e que esse texto que nós lemos, que mostra em duas partes, Jesus sendo rejeitado pelos seus, porque ele não combinava com aquilo que eles tinham a expectativa, e depois ele enviando os seus seguidores para que eles pregassem a mesma mensagem que ele, que esse texto possa nos inspirar para que sejamos como Jesus e sejamos como esses primeiros seguidores, aqueles que levam vida em meio à morte. Que Deus nos abençoe. Amém.
tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, morte de cruz. Por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Esse é um momento muito importante na vida da nossa comunidade, um momento em que celebramos a Eucaristia, e nós vamos fazer uma oração antes das palavras de instituição. Oremos. Deus de amor, nós te damos graças porque tu nos alimentas por meio deste sacramento, e também o Senhor nos une com Cristo e nos dá a alegria antecipada do banquete triunfal que teremos no teu reino eterno. Pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja através da palavra e deste sacramento que o Senhor tem nos dado por meio do teu Filho Jesus, que é o pão verdadeiro do céu e o alimento da vida eterna, venha fortalecer a cada um de nós, para que essa participação faça de nós servos fiéis, de tal maneira que a nossa caminhada no dia a dia
possa demonstrar a nossa gratidão a Ti. Pedimos por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Na noite em que Jesus foi traído, tomou o pão e o partiu, como eu faço agora ministrando em seu nome, e o deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou Jesus o cálice, como eu faço agora ministrando em seu nome, e o deu aos discípulos, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Convidamos a todos a participar conosco da Sagrada Comunhão. Os irmãos podem servir os elementos. Isto é o meu corpo que é dado por vós, disse Jesus. Comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim.
Vamos invocar a bênção de Deus sobre todos. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o ensino e as consolações do Espírito Santo estejam convosco, irmãos, hoje e para todos sempre. Amém.